Por que um top 13 livros favoritos da vida e não um top 10? Porque eu particularmente sou uma pessoa muito ligada à numerologia. E 13 é o número do azar. E eu tô passando por um perrengue gigantesco na minha vida. Não, brincadeira, galera. É porque eu não consegui escolher 10 mesmo. Então foram 13, beleza? É isso, bora! Pessoal, uns recadinhos rápidos antes do vídeo começar, beleza? Trocar uma ideia aqui antes de eu falar sobre os livros que eu escolhi. Eu peço encarecidamente para quem não me segue nas redes sociais, cara, principalmente Instagram e Twitter, por favor, façam isso, cara. Eu sou bem ativo por lá, posto conteúdo todo dia no Insta, no Twitter. Bora ajudar aí, né, cara? É sempre bom engajamento pra gente conseguir cada vez fechar mais com marcas, sobreviver só disso, de vídeos, que é o que eu amo. Falar sobre livros, escrever e tudo mais. E também, galera, sempre que for comprar alguma coisa na Amazon, usa o nosso link, tá na descrição de todos os vídeos, o link da Amazon, beleza? E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para todos os livros. Então, se tu for comprar, vai estar aí. E eu vou tentar deixar, não prometo, mas vou tentar deixar tudo fora de ordem, pra pessoa não tomar spoiler do vídeo, tá ligado? Você vai saber os livros que são, né? Óbvio, enfim, vai estar nos timestamps aí, todos eles também. Então não vai ser spoiler. E por fim, antes de começar a nossa contagem, eu me senti muito na obrigação de fazer menções honrosas. Ah, Nifras, mas por que não faz depois do segundo lugar menções honrosas? Por que não, cara? Eu prefiro fazer logo agora. E depois vou trocar ideia só sobre os livros, porque vocês sabem, eu começo a falar, eu não paro mais. E quero saber de vocês também, os livros favoritos de vocês, deixa nos comentários. Então, pessoal, eu trouxe 4 livros, tá? 4 livros para uma menção honrosa. 3 deles são de não ficção, né? São 2 de metafísica, um de espada, sim, de espada, e outro de ficção. E eu vou começar por esse de ficção, né? Que merece muito a menção, que é Origem do Além, do Evezel. Esse livro aqui, galera, por mais que eu goste mais de outro livro do Evezel, né, que é o Refúgio da Arte, eu acho melhor que esse livro, ele me mostrou que sim, é possível só sobreviver da escrita, sobreviver do teu sonho. Meu irmão, entre os nossos amigos, a gente era uma época que tinha muito amigo que era escritor, escrevia história, um se passava pro outro, sabe? O Evezel foi o primeiro a cair de cabeça nisso e entrar e mostrar, tipo, ele foi lapidando o caminho pros outros, sabe? Então não tem como esse livro não tá dentro dessa lista. Ele com certeza, tipo, ele tá na lista dos meus livros marcantes, sabe? Os livros mais marcantes da minha vida, ele estaria. Então é por isso que eu preciso mencionar a Origem do Além, cara. Porque eu devo muito a esse livro e ao meu irmão Evezel também, pra eu seguir carreira como escritor também, entendeu? E se tu não sabia, sou escritor, tenho 2 livros no KDP da Amazon. Se tu gosta dos livros que eu indico, tu vai gostar dos livros que eu escrevo com toda certeza. Então dá uma procurada lá, só procurar Nifrido na Amazon que tu vai achar. E agora eu vou falar de 2 livros excelentes de metafísica. Poderiam estar nesse top, mas cara, eu quis trazer livros só de ficção. Apenas livros de ficção. Não quis misturar as coisas porque são coisas que não tem como comparar, entendeu? Então eu vou falar aqui nas menções honrosas de A República, que é o meu livro favorito de filosofia da vida. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, que é do Platão. Ele é um livro fácil de ler, galera, é muito fácil de ler, e um livro mais complicadinho, mas que moldou boa parte da minha personalidade aí nos últimos anos, que é O Mundo como Vontade e Representação, do Schopenhauer. Apesar de uma vista pessimista e tal, é muito interessante tudo que ele aborda, que ele vai abordar inclusive muito Platão nessa obra dele. É muito show, galera. Então fica a recomendação desses 2 livros também. E por fim, o livro da minha vida, né? Tipo, o livro que eu mais li na minha vida, com certeza foi o livro dos 5 Anéis, do Miyamoto Musashi. E ele precisa estar aqui, né? É o livro que o Miyamoto Musashi deixa o legado dele sobre a escola de espadas que ele possuía, né? Pra quem não sabe, Musashi era um artista completo, artista marcial, espadachim, criou um estilo de espadas único, foi o maior samurai de todos os tempos, é uma lenda no Japão. O cara pintava, o cara fazia
tudo, velho. O cara era muito foda, escrevia, né? Escreveu um livro. Então, pô, eu me inspiro muito nesse cara aqui na minha vida também. Miyamoto Musashi é muito foda. Bom, agora sim, bora começar esse top 13. Em 13º lugar, gurizada, eu ia fazer um top 12, mas eu preciso botar isso e exaltar pra todo mundo o Clube da Luta, a melhor leitura de 2022. Esse livro aqui tem tudo que eu gosto, cara. E pra vocês verem como é um top 13 dificílimo de elencar. Porque o Clube da Luta tá em 13º lugar, galera. Antes de lançar meus livros, eu nunca tinha lido nada do Chuck Palahniuk. Muita gente compara a minha escrita com a desse cara, velho. E realmente algumas vezes parece, principalmente no humor, sabe? Ele usa muito do humor ácido, assim, corrosivo, sabe? As palavras chegam a ser corrosivas nesse livro. E é exatamente o que eu faço na minha escrita também. E esse livro é engraçadíssimo. Ele é um livro muito tenso, é um livro corrido e tu não consegue parar de ler. Ele é genial, velho. Genial. Chuck Palahniuk, Clube da Luta, incrível. Duvido que o Chuck Palahniuk tenha um livro melhor do que esse. Eu vou ler os outros ainda. Eu li O Assombro, é uma merda. Mas o Clube da Luta é obra-prima. Em 12º lugar, gurizada, pra vocês verem como tá essa lista aqui, nós temos Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade, velho. Pra mim, o maior clássico brasileiro já escrito é do Mário de Andrade. Macunaíma é um livro perfeito, ele não tem defeito nenhum. É o livro que resgatou muito da cultura tupi-guarani pro brasileiro. Ele vai falar muito da miscigenação brasileira. Ele é um livro que fala sobre o brasileiro e é por isso que ele é tão foda, cara. Porque ele vai brincar muito com isso de que aqui no Brasil a gente tem metrópole e a gente tem os lugares tipo a floresta amazônica também, que tem lugares lá dentro da floresta que não tem nem como tu entrar lá, sabe? De tão difícil acesso e de quanta coisa vasta a gente tem no Brasil. Então uma hora o Macunaíma vai estar em São Paulo, depois ele vai estar no Rio, depois ele vai estar no Amazonas, depois ele vai estar tudo que é lugar. É um livro engraçado também, ele usa muito desse humor que eu gosto. O Mário de Andrade, um humor mais pesado, só que muito nonsense também, o que torna muito mais hilário o livro. Ele é muito uma sátira do brasileiro, sabe? Então é incrível, gente, sério. Se tu tem algum preconceito com o Macunaíma por conta da escola e tal, de ter que estudar o Macunaíma, velho, tira isso da tua cabeça e só mergulha nessa história, porque ela é excelente e ela é muito engraçada. Para vocês verem como o senso de humor é tão importante nos livros, eu venho trazer outro livro engraçadíssimo, que pra mim é o melhor da saga, que é o 12º livro do Desventuras em Série, O Penúltimo Perigo. Difícil escolher só um de Desventuras em Série, né? É difícil escolher um livro só de saga, porque a saga ela é uma história só, né? Mas aqui, nesse 12º livro, é onde todas as coisas que aconteceram nos outros livros vão se interligar. Ele vai interligar tudo, cara. Tudo. Daí a gente tem o nosso narrador, que é um personagem presente, né? Ele tá indo atrás dos Baudelaire, que são os protagonistas, que é o Lemony Snicket, e ele vai aparecer nesse livro, sabe? É super misterioso, assim, tanto é que antes de aparecer no seriado da Netflix, era uma puta de uma teoria, de que o homem que aparecia no táxi era o Lemony Snicket. E exatamente, é ele que aparece e que dá um tipo desfecho enorme pra história, cara. É muito bom esse livro, muito engraçado também. Desventuras em Série, ele é muito engraçado. É uma série de livros, acho que é a série de livros mais engraçada que eu já li. E aí, os Baudelaire, eles acabam fazendo tanta merda, cara. Eles são tão injustiçados em todos os livros, eles acabam fazendo uma merda tão gigantesca nesse livro que eles precisam meio que se aliar ao Conde Olaf, que é o cara que tá perseguindo eles em todas as histórias, sabe? É tipo uma virada de mesa gigantesca aqui nesse livro, aqui no Penúltimo Perigo, e é por isso que ele é o meu favorito de Desventuras em Série e um dos meus favoritos da vida também. Falando em saga, também precisa ter Harry Potter, e o meu favorito do Harry Potter é A Ordem da Fênix.
ele é um livro mais denso que os outros, né? Aqui a gente tem uma Rowling mais prolixa, que ela quer passar muitas informações pra gente nesse livro. A gente tem uma personalidade de protagonista que é difícil de lidar, né? A gente tem um Harry ali com seus 15 para 16 anos, muito sisudo, né? Batendo pé, mimado às vezes, coisa de adolescente mesmo. Ela consegue passar essa visão de adolescente no protagonista dela, e por isso que é tão difícil de aguentar o Harry nesse livro. Aqui também a gente vai ter o Dumbledore no seu esplendor. O Dumbledore simplesmente perfeito. Ele mostra porque ele é o bruxo mais temido pelo Voldemort no final desse livro. A gente tem perdas gigantescas nesse livro aqui. E pô, gurizada, a gente tem a volta da Ordem da Fênix e nós temos a armada de Dumbledore se formando, cara. A gente tem o Harry dando aula pra galera, sabe? Então, tipo, é muito louco, velho. Tudo que acontece aqui é meio que um golpe do Ministério da Magia em Hogwarts pra botar Dolores ali dentro, pra ela comandar ao invés do Dumbledore comandar, né? E o Dumbledore tá ali, tipo, tá batendo na tecla que eles têm que ir atrás do Voldemort, não sei o que. Daí o Cornelius, que é o presidente lá do Ministério, não, ele não voltou, até que no final ele vê com os próprios olhos e fala, ele voltou, né? Cara, é muito louco esse livro. Pra mim, o melhor da saga. Sei que, tipo, muita gente não gosta desse livro, mas pra mim ele, assim, tipo, ele é o melhor, o mais bem escrito da saga Harry Potter. Gosto muito do 6º livro também e do 4º. Pra mim essa é a trilogia de ouro, sabe, do Harry Potter. São esses 3 livros, o 4, 5, 6. E o 5º é o meu favorito. E galera, vamos entrar no nosso Catarse, que a gente tá com um projeto aí de reler todo o Harry Potter. Eu tô louco pra reler Harry Potter, gurizada. Então vamos nessa, vamos cair de cabeça nisso, que é muito top essa ideia. Então tá aí na descrição também o nosso Catarse, assinaturas a partir de 5 pilinha, muito tranquilo, né? Em nono lugar, galera, temos Deuses Americanos, do Neil Gaiman, obra-prima literária do Neil Gaiman. Essa história dele só perde porque ele criou para Sandman, que é o maior quadrinho de todos os tempos, na minha opinião. Não existe quadrinho melhor que Sandman. E Deuses Americanos, eu acho muito difícil o Neil Gaiman escrever algo melhor do que isso aqui. A premissa disso é excelente, velho, excelente. Que é a seguinte: os deuses morrem de maneira diferente de pessoas e de animais e de tudo, né? Os deuses não morrem sendo assassinados e tudo mais, eles morrem pelo esquecimento. Eles, quando são completamente esquecidos, eles morrem. E o que tá acontecendo hoje em dia, né? Os deuses aí, tipo, pagãos e etc, estão sendo trocados por novas tecnologias. Então o ser humano começa a cultuar, tipo, a televisão, o rádio, a internet, e isso, tipo, dá muito poder para essas entidades, novas entidades, e elas estão se esquecendo cada vez mais das outras que elas cultivavam ainda, tipo, amores, né, e louvores antigamente, tipo os deuses nórdicos, deuses que eu nem fazia ideia que existiam em algum panteão, né, deles, que o Neil Gaiman vai ressuscitar no livro. Deuses egípcios aparecem aqui, só que eles estão muito fracos. A gente tem aqui o senhor Wednesday, né, que contrata os serviços de um ex-presidiário recém-liberto, que é o Shadow, né, e muita gente não gosta do protagonismo do Shadow em Deuses Americanos. E eu gosto, cara, eu não vi problema nenhum no cara ser meio passivo. Meio não, ele é completamente passivo. Existem pessoas assim, eu conheço inúmeras pessoas assim. E aí muita gente, tipo, ah, não, mas aí o protagonista tem que ser o fodinha, né? Mas o Shadow, ele é tudo menos o fodinha, sabe? Ele tem um pique de protagonismo lá no final da história e tal. O final dele é muito bom, vale muito a pena a leitura. Só que quem se destaca aqui é o coadjuvante, cara, que é o Sr. Wednesday, né? Que ele é muito bom, muito engraçado, tem aquela pegada, assim, humor britânico, sabe? Muito forte aqui. E, pô, galera, dê uma chance. Se tu começou a ler e abandonou, ai, não vou ler, abandonei, pô, meu, volta e termina. O plot disso aqui é surreal. Esse livro, ele tem um plot twist que tu fica... Era isso então, velho, faz todo sentido do mundo, sabe?
mas não tem como adivinhar esse plot. É muito bom. Cara, é muito bom mesmo. Em 8º lugar, a gente tem o livro nacional mais genial que eu já li na minha vida, que é Suicidas, do Rafael Montes. Esse livro, quando eu peguei ele pra ler, cara, eu tava fazendo live de sprint, eu fiquei até acho que umas 2 da madrugada, 1 e pouco, lendo outro livro. E aí depois, cara, eu terminei a live, vou pegar esses Suicidas pra ler, tipo, era umas 2 da manhã, tava ali sentado lendo, e aí quando eu fui ver, tipo, 11 da manhã. Eu tava lendo o livro ainda, não parei de ler, não consegui parar de ler. Eu li em um dia esse livro. A maneira que ele é contado, né, são em 3 histórias diferentes, né, a gente vai ter o relato das mães dos adolescentes, né, que são 9 adolescentes que brincam de roleta russa. E aí, depois de um ano, a promotora, ou delegada, não lembro agora quem é, junta essas mães pra ler o caderno do Alessandro, protagonista da história, e ele quer ser escritor. Então o que ele faz? Porra, eu vou participar dessa roleta russa, eu vou dar minha vida nisso e eu vou escrever exatamente tudo que tá acontecendo e esse livro vai bombar, cara. Eu vou conseguir o sucesso que eu tanto almejo, que as editoras cagam pra mim agora. Eu vou conseguir com esse livro, sabe? Então ele tem uma crítica fortíssima ao mercado editorial brasileiro e que tem que ser feita. O mercado editorial brasileiro é um mercado que só pensa em trazer livro da gringa, em livro que explode no TikTok da gringa. E, enfim, não estamos aqui para falar disso, estamos aqui para falar do livro. E aí, assim, a gente acompanha também esse caderno dele, que é uma das narrativas, tem as narrativas das gravações das mães, tem a do caderno dele e tem a do diário dele, né? Que ele vai contando tudo o que aconteceu antes de eles irem pro porão para fazer a roleta russa entre eles. Então ele vai unir todos, fazer o vínculo entre todos esses personagens. Cara, esse livro é pesadíssimo, né? É a premissa dele. Só que assim, gurizada, 9 jovens sabendo que vão morrer num porão que tá trancado, eles não conseguem sair. O que eles vão fazer como última coisa na vida deles? Eles podem fazer tudo. É um lugar que não tem limites. Então tu imagina só, velho. Imagina. Uma das coisas mais fortes que eu já li na minha vida tá nesse livro aqui, sabe? Que é aquela cena, pra quem leu, exatamente aquela cena. E, cara, é genial, é genial. Ele tem um plotzinho legal, apesar de eu ter descoberto, né, muito fácil o que ia acontecer no final. Mas ele é muito bem escrito, muita gente, tipo, ele é aqueles... Todos os livros do Rafael Montes são aquele mind-blowing, né? Porra, velho, que plot foda. E esse aqui é um dos melhores dele, então vai na fé, pra mim Suicidas é o melhor do Rafael Montes. Sim, galera. Em 7º lugar nós temos ele, Drácula de Bram Stoker. Drácula ficou em 7º lugar, pra vocês verem como essa lista é muito louca, gurizada. Drácula simplesmente é algo que é inegável aqui, eu não posso negar isso. Ele é o livro de terror mais importante da história mundial e sempre será o Drácula. Drácula é a obra literária mais importante de todos os tempos e é sim um dos maiores livros de todos os tempos, aqui é a leitura obrigatória da vida. O Bram Stoker, ele vai mostrar como tu precisa escrever um livro de terror, como tu precisa fazer uma ambientação de suspense e horror, cara. Ele faz isso já na primeira página, tu tá cagado lendo isso. Meu, o jeito que esse livro começa, aqui é como termina o primeiro dia do diário dele, porque é tudo escrito em diário e cartas e coisa. Drácula é assim, sabe? Romance epistolar. Termina assim o primeiro dia, né? Meu amigo, bem-vindo aos Cárpatos. Eu aguardo ansiosamente, durma bem hoje à noite. Amanhã às 3, a diligência partirá rumo a Bucovina. O seu lugar já está reservado. No desfiladeiro Borgo, minha carruagem estará à sua espera, para trazê-lo até mim. Espero que sua viagem de Londres tenha sido agradável e que você aproveite sua estada em meu belo país. Seu amigo, Drácula. Cara, é muito foda, meu. Esse livro é muito foda. É leitura obrigatória da vida, cara. Eu tô até a fim de reler Drácula depois de ter lido isso pra vocês. É assim, gente. É a melhor ambientação que eu já li num livro de terror, tá aqui no Drácula. Eu quero escrever a minha própria história de vampiro um dia. Eu tenho uma história bem legal, bem original,
pra trazer pra vocês algum dia. Completamente inspirado em Drácula. Todo escritor de horror tem isso consigo, né? De querer escrever uma história. Contenha vampiros de algum jeito. O André Bianco, né? Tem os vampiros dele. O Stephen King escreveu o segundo livro que ele publicou, foi Salem, que é uma recriação de Drácula. Tem o filho do Stephen King, o Joe Hill, que escreveu o Nosferatu, que é sobre um vampiro que se alimenta de felicidade e alegria de criança ao invés de sangue. Então, cara, muito foda o que Drácula nos proporcionou. Proporcionou obras incríveis pra gente após ele. E todo mundo se inspira nisso aqui. Todo escritor de horror usa a ambientação desse livro aqui. Ele é muito bom. Também um livro perfeito. Tem gente que não gosta do final dele, acha muito corrido. Eu acho foda, acho perfeito. E lógico, pessoal, para guardar os melhores livros que eu já li, eu preciso das melhores estantes do mundo, que são da Evolukit. Sério, galera, deem uma olhada no site da Evolukit, é o primeiro link aí na descrição. Eles estão patrocinando esse vídeo, todos os vídeos que a gente posta são patrocinados pela Evolukit. E eu tenho uma coisa a dizer pra vocês, cara. Eu e o Evezel, a gente entrou em contato com a Evolukit porque a gente sabia da qualidade das estantes e a gente sempre sonhou com estantes da Evolukit. E a gente, cara, pode falar assim, ó, com a maior certeza do mundo pra vocês que são as melhores estantes que a gente já viu. Inclusive, elas são bonitas, elas tu consegue ir moldando elas da maneira que tu quer, sabe, velho? É muito top mesmo. E tu pode passar pelo perrengue que tu for passar, cara, mas com estantes, com Evolukit, tu não vai passar perrengue. Isso eu posso te afirmar com certeza. Número 6 no nosso pódio é dele, Laranja Mecânica. Eu vejo o filme do Laranja Mecânica desde que a primeira vez que eu vi, acho que eu tinha 15 anos, sabe? E eu curti muito, né? Só que lógico, cara, com 15 anos tu não entende a imensidão dessa obra, o que ela realmente quer dizer, né? Aí eu sempre fui revendo ao longo dos anos o filme e sempre tirando algo dele, né? Porque pra quem não sabe, o filme ele é muito parecido, ele é idêntico ao livro, só muda o último capítulo. O livro tem um capítulo a mais que faz toda a diferença pra história, né? Aí com 20 anos, mais ou menos, não, 19, acho que eu tinha 19, eu peguei pra ler Laranja Mecânica e simplesmente tornou um dos meus livros favoritos até hoje, cara. Até hoje, o que esse livro, ele é muito bem pensado e pasmem, não é o favorito do Anthony Burgess. Ele fala que ele tem outros livros bem melhores que esse, né? Eu duvido muito que tenha, meu, porque aqui a gente tem uma história, assim, de karma incrível, sabe? É o Alex, o protagonista, né? Alex Delarge, nos narrando a história de como ele foi parar na cadeia, como ele foi participar do método Ludovico, que é pra tirar tudo de ruim que existe no ser humano. Então, ao invés de ele ficar 10 anos na cadeia, ele fica 2 semanas, 1 mês fazendo o tratamento Ludovico. E eles garantem, ele não voltará a ser um criminoso. Só que o Alex, ele vai nos narrar essa história cheio de gírias, né? O vocabulário Nadzat, como foi batizado, que é um vocabulário com gírias únicas, né? E ele vai nos tratando assim como se a gente entendesse tudo que ele tá falando. E no final a gente entende boa parte do que ele tá falando. Então a gente acaba virando um dos drugs dele no final dessa história, sabe? Então Laranja Mecânica é a minha distopia favorita. Eu gosto muito desse livro. O final dele, né, que fala sobre o crescimento, né, da fase adulta do ser humano, quando o ser humano chega na fase adulta e tal. Ele é bem interessante também, não foi abordado no filme. E eu acho que legal, assim, é bem legal o jeito que o filme acaba, né? Lá com a I was really cured, acho que ele fala, né? Quando ele volta a conseguir pensar coisas ruins. Porque ele não, o método Ludovico faz, quando ele pensa em coisas ruins, vem uma náusea nele, uma vontade de se matar. Então é isso, cara. Quem leu o meu livro Karateka sabe que, tipo, por mais que eu tenha a ideia para escrever o Karateka, surgiu quando eu tinha 12 anos e eu não conhecia a Laranja Mecânica, sabe que na hora
de botar pro papel, eu usei muito dessa obra aqui, né? Tem muita inspiração, tanto é que a coach, antes de começar a história, é do Laranja Mecânica, né? E assim como o Laranja Mecânica, o meu livro Karateka, ele fala muito sobre o livre-arbítrio também, né? E essa história aqui, o Laranja Mecânica, fala muito sobre isso, né? Tem essa parte moral, né? A gente tem um padre aqui falando sobre como é bárbaro esse método do Ludovico, porque fala... um homem sem livre-arbítrio não é um homem, sabe? O que nos torna seres humanos é o livre-arbítrio. Então é muito interessante, cara. Muito legal essa discussão. É a minha distopia favorita, Laranja Mecânica. Um dos meus livros favoritos, 6º lugar nessa lista. 5º lugar, vocês ficarão espantados, porque eu acho que vocês estavam esperando ver isso mais à frente, né? Que é o Pet Sematary, o cemitério do Stephen King, que é, pra mim, o melhor livro, não sendo de saga, não contando saga do mestre Stephen King. Isso aqui também ganha muito na ambientação. A ambientação, né, cara, é muito pesada desse livro. É uma premissa pesadíssima, velho. Pesadíssima. A premissa é uma história brutal, violenta e com um dos melhores finais que o King já escreveu. Ele não é muito bom de escrever final, né? Eu acho que isso é unanimidade, ele não é o ponto alto da escrita dele, os finais e assim, as criações de personagem do King. Mas aqui a gente tem um livro super bem fechadinho, com início, meio e fim. E ele faz uma coisa que muitos escritores condenam, que é começar o livro dando um resumo sobre o protagonista, tá ligado? Eu particularmente gosto disso, eu gosto dessa, porque já como é um livro em terceira pessoa, acho que fica interessante. Existe uma quase unanimidade entre os escritores que é de usar uma técnica chamada show don't tell, né? Mostre e não conte. Que tu vai falando sobre o personagem com ações dele no livro. E aqui ele vai, tipo, começar dando um resumo sobre a amizade do Louis Creed, que é o protagonista da história, com até encontrar o Jude Crandall, né, que é o vizinho dele e tal, e já vai daí dar início à história com a mudança deles, e é bem legal. Eu gosto muito desse começo e acho esse livro excelente, cara. Ele, como eu falei, ele tem uma ambientação muito pesada, consegue ver as luzes que saem, né, do Pet Sematary pro cemitério Micmac, consegue ver, ele é um livro muito visual quando tu lê ele, sabe? Eu não sei se eu vou ler outro livro assim, tipo, que Stephen King escreveu, que faltam vários ainda pra ler, né? Que seja melhor que esse, livro único, né? Que não seja de saga. Inclusive, se tu é fã do Stephen King, cara, a gente tem o Clube do Rei. Faça parte do Clube do Rei, um grupo no WhatsApp, quase que exclusivamente para falar sobre Stephen King. A gente fala sobre outras coisas lá também, mas a gente fala bastante de Stephen King e a gente faz leitura coletiva de livros do Stephen King todos os meses. Então participa lá, gurizada. Vai ser bem legal ter você por lá. Tá aí na descrição também o link do Clube do Rei. Aí a assinatura também é bem baratinha, se eu não me engano é R$ 7,50 por mês, tá? Em 4º lugar, galera, um livro, eu acho que o livro mais pesado que eu já li na minha vida, que é O Declínio de um Homem, de Osamu Dazai. Inclusive, eu quero reler ele em breve. Eu sempre falo isso e nunca releio, né? Mas esse livro, ele me pegou muito, cara, quando eu li ele, porque querendo ou não, velho, eu me vi muito na pele desse protagonista. Eu vi meio que uma vida em um universo paralelo que eu levaria, sabe? Se eu fosse consumido pelos meus vícios. Porque eu sempre fui uma pessoa que é muito suscetível a vícios, né? E aqui o Yoso, o protagonista, ele tem um passado que, tipo, tu vê até que é um passado normal para uma criança, pelo menos para mim, porque eu tive coisas muito parecidas com ele, sabe? Tipo, de ele querer ser o palhaço da turma, da escola, porque aí as pessoas prestavam atenção nele, ele não se tornava aquela pessoa invisível, as pessoas riam das palhaçadas que ele fazia. E, cara, eu era exatamente assim uma parte da minha infância, sabe? Era igualzinho, cara, eu me vi lendo isso. E aí ele cresce, os pais dele sempre foram foda-se pra ele. Eu acho que essa é a diferença entre mim e o Yoso, né, que os meus pais sempre foram muito presentes na minha vida. Os pais do Yoso não foram. E aí o Yoso, ele acaba se apegando a qualquer coisa que aparece na vida dele, assim. E ele tem inúmeros vícios: cigarro, bebida, mulheres, suicídio.
né, que é o maior deles, tem um fascínio pelo suicídio, assim como Osamu Dazai. É um livro biográfico, querendo ou não, né, do próprio Osamu Dazai. E esse livro aqui me pega muito, cara. Nossa, o final dele, assim, é tipo te deixar triste, cara. Ele é um livro muito triste. E ainda mais de tu pensar que... cara, acontece isso com muita gente, sabe? Ele sonha em ser artista, né? Fazer pinturas e viver da arte dele. Só que o máximo que ele consegue é vender desenhos pornográficos, sabe? Que é uma coisa que ele odeia fazer. Só que ele não se vê fazendo outra coisa num determinado momento do livro. Pô, é triste, sabe, cara? Chega a ser triste. É tipo, por exemplo... e, cara, nada contra quem faz esse tipo de desenho, sabe? Mas seria a mesma coisa que eu, um cara que sonha em escrever livros de terror renomado e tudo mais, pegar e ficar escrevendo hot, à torta e direito, sabe? Porque é o que dá mais visibilidade na Amazon ali, é o que me dá uma segurança, e aí eu tenho medo de arriscar, eu não saio disso, e aí eu fico nesse redemoinho e fico conspirando contra o mundo e contra mim mesmo, sabe? Pô, eu me vi muito nesse livro, por isso que ele é tão importante pra mim, e é por isso que ele tá no quarto lugar. Declínio de um Homem é muito foda, gurizada, mas não é em qualquer momento da tua vida que tu vai conseguir ler isso, ele é muito pesado. Agora vamos para o nosso top 3, pessoal. Temos aqui em terceiro lugar a obra-prima do mundo da fantasia, que é O Senhor dos Anéis, do Tolkien. A maior fantasia, a melhor fantasia já escrita. Não existe uma que seja melhor que isso aqui. O que o cara fez, o que o cara criou e inspirou e continua inspirando todo mundo que escreve fantasia. Todo mundo se inspirou no Senhor dos Anéis, cara. Isso aqui vai refletir em todo o épico que todo escritor vai produzir. Qualquer obra que existir de fantasia, qualquer épico, vai ter um dedinho do Senhor dos Anéis. E o cara simplesmente criou raças, criou um mundo super visual para a obra dele, criou línguas, línguas no plural, ele criou línguas. Criou mais de uma, né? Criou alfabeto, ele usava dentro da obra dele. É o que eu sempre falo de Senhor dos Anéis, se tu não leu ainda, tu precisa ler, porque pelo menos vai ter um personagem, pelo menos um. No meu caso, foram quase todos. Que tu vê umas passagens dos caras falando, tu pensa assim, meu Deus, sou eu aqui nesse livro. Eu sou essa pessoa, eu faço parte da Sociedade do Anel. Eu tô junto nessa aventura, sabe? Porque o que esse cara falou agora é algo que eu falaria. É a minha personalidade que está nesse livro. Então o Tolkien trabalha muito bem com falas, com personalidades e com tudo, velho. Porra, o cara é gênio, genial. Então esse livro é muito importante pra mim, porque depois que eu li na mesma época que eu li mais ou menos Laranja Mecânica ali, sabe? Quando eu li isso aqui, eu só falei assim, não, tá bom, eu quero escrever o meu Senhor dos Anéis também. E aí eu caí de cabeça na escrita. Foi assim que eu decidi, essa vai ser minha profissão. Eu vou ser escritor. Eu vou ir atrás disso. E inclusive o livro, que é o meu épico, né? O meu Senhor dos Anéis, eu não vou chamar assim, né? É só muito prepotente. Mas eu estou escrevendo ele até hoje. É um livro aí que tenha mais de 10 anos de fermentação, né? Eu não tô nem na metade dele. Ele não tá um livro grande ainda, só que eu vou mudando muitas coisas ao longo dele, mas eu tenho certeza que quando eu parar para escrever esse meu livro, eu vou acabar ele rapidinho, porque é uma baita de uma história, eu já tenho toda a minha cabeça. Senhor dos Anéis, terceiro melhor livro que eu já li na minha vida. Em segundo lugar, galera, eu vou trazer 2 livros porque eles se complementam. O Pistoleiro e a Torre Negra. Quem leu a saga da Torre Negra sabe porque esses 2 livros estão juntos aqui. Então, pode falar, pô, Nifras, mas daí é roubar. Foda-se, o vídeo é meu. A gente tem nesse livro o melhor começo de todos os livros que eu já li na minha vida, que é O Homem de Preto Fugia pelo Deserto e o Pistoleiro ia atrás, e é uma fala que se repete muito durante a saga da Torre Negra, e a gente vai ter o melhor final já escrito, na minha opinião, aqui no 7º livro, A Torre Negra, que eu não vou falar para não dar spoiler para vocês, mas pô, é muito top de tu ler isso, cara,
o que eu senti lendo esse livro nunca mais vai acontecer, porque eu desidratei de tanto chorar lendo esse livro. Eu desidratei, sabe? Tem uma cena que acontece um bagulho que tu não acredita aqui, que eu só fechei o livro e soluçava de chorar, sabe? Isso nunca mais aconteceu e nunca mais vai acontecer. Nenhum livro vai me proporcionar essa experiência. Eu tenho certeza absoluta, nenhum livro vai me proporcionar isso, cara. Não tive nada parecido em nenhuma das mortes de Harry Potter, por exemplo, sabe? Nenhuma das perdas de Harry Potter com o que acontece nesse livro aqui e me afetou tanto, sabe? Pra eu soluçar de tanto chorar, velho. De precisar fechar o livro. E daí chega no final, cara, quando tu chega no final, eu chorava lendo, sabe? Eu chorava e, pai... E ao mesmo tempo meio que me sentia aliviado. Cara, aqui ó, existem 2 finais na Torre Negra, tá? Mas olha como ele começa o segundo final dele. Não tem spoiler nenhum da história, tá, galera? Fiquem tranquilos. Mas ele começa escrevendo, tipo, pessoal pro leitor. E ainda faz parte da história. Olha só que bonito isso. Levei minha história do início ao fim e estou satisfeito. Tenho a mão na consciência quando falo sobre ela, do tipo que só um Deus bondoso poderia guardar por último, cheia de monstros e maravilhas e viagens de um lado para o outro. Posso parar agora, pousar a caneta e repousar minha mão cansada, ainda que talvez não para sempre. A mão que conta histórias tem uma certa vontade própria e acaba ficando inquieta. Posso fechar os olhos para o mundo médio e tudo que jaz além do mundo médio, mas sei que alguns de vocês que forneceram um só dia provavelmente não pensam exatamente assim. E aí ele continua. Cara, olha que favor ele fez pra gente, meu. Nossa, isso aqui é muito bonito, cara. Eu lendo isso, tipo... Eu comecei a ler isso, meu, e tipo... Eu tô lendo agora pra vocês e eu tô falando e tá vindo, tipo, marejando o olhinho, sabe? A gente tem que fazer um plano de leitura de A Torre Negra lá no Clube do Rei. Então, talvez quando a gente bater muitos assinantes, a gente faz uma meta aí, quem sabe? Não sei quantas pessoas podem entrar num grupo do WhatsApp, mas quando a gente bater essa meta, a gente faz aí uma leitura da Torre Negra todo mundo junto. Ia ser foda. Ia ser muito foda. Então, assim, galera, uma dica que eu dou pra vocês quando vocês forem ler A Torre Negra. Leiam A Torre Negra, o último livro da saga, e aí já peguem e leiam pelo menos o primeiro capítulo do Pistoleiro. Vocês vão entender o porquê é tão importante reler a saga depois disso. E em primeiríssimo lugar, galera, não foi A Torre Negra, cara. Tem um livro que eu ainda, a princípio, por enquanto, ainda gosto mais, que é uma ficção histórica chamada Musashi, do Eiji Yoshikawa. Obra-prima, um ser humano ímpar que foi o Eiji Yoshikawa. Ele pegou toda a história documentada do Miyamoto Musashi e criou um mito por trás disso, sabe? E é um mito muito crível, cara. Tu acredita em cada palavra que o Eiji tá nos contando nessa história, meu. É uma história que... Cara, comigo acontecia assim, velho. Eu abria esse livro aqui pra ler, qualquer um dos 3, ele é um livro só, né? E eu me transportava, velho. Eu mergulhava. Eu era o Miyamoto Musashi. Eu tava dando cada passo do Miyamoto Musashi ali, sabe? Então é por isso que esse livro, ele me fez tão bem. É a busca de um homem pelo seu ideal, cara. É a minha vida tá aqui. A minha vida tá aqui dentro. Não é porque eu quero estar em São Paulo que eu tô em São Paulo, não, cara. É porque eu tenho muitos sonhos pra realizar aqui. Então a gente vai ter todo o arco do Musashi cada vez, mesmo nunca perdendo uma batalha, ele sempre querendo se aprimorar, velho, sabe? Ele sempre querendo ser melhor pra ele mesmo e pras pessoas que estão ao redor dele, cara. No final ele dá um gostinho de quero mais, o jeito que termina a história, mas ele termina de uma maneira ímpar. Tem vídeo lendo o final dessa história, uma comparação de pessoas com águas e... Nossa, meu, jeito que termina, tipo, tu termina e tu é transportado de volta pra tua vida, mas tu é transportado de volta, cara, inspirado. Tu quer ser o Miyamoto Musashi idealizado pelo Eiji Yoshikawa. Ele te dá uma carga elétrica, assim, de energia e de forças, e tu pensa, eu vou lutar até o fim pelo meu sonho. Então é por isso que Musashi é tão importante pra mim. A figura do Musashi, cara, como eu já mostrei antes pra vocês,
com o livro de 5 Anéis sempre teve ligada com a minha pessoa. Desde quando eu era criança eu gostava do Miyamoto Musashi. Então é a minha história que tá também aqui nesse livro, sabe? Enfim, galera, é isso. Sei que muitas pessoas não vão concordar com a minha lista, é algo muito pessoal. Por favor, façam as suas listas aí nos comentários. Mas, cara, esse vídeo, ele é um vídeo muito pessoal e é por isso que eu peço pra vocês conversarem comigo a respeito. A gente lê, eu e meu irmão, a gente lê todos os comentários aqui do canal. Então, deixa o teu comentário aqui, porque vai nos ajudar a engajar muito no canal. Deixa o like e nos segue nas redes sociais, cara. Me segue lá no Insta, no Twitter. Quero muito chegar aos 10 mil seguidores no Twitter, mas ninguém me segue no Twitter. Aí fica difícil, né? Então, pô, galera, agradeço de coração. Galera do Catarse, muito obrigado por sempre estarem ajudando a gente aí, meu, tá? É muito difícil pra mim e pro meu irmão, é tudo dividido por 2, né, cara? Então a gente quebra muito a cabeça, tá sempre criando conteúdo em todas as plataformas possíveis, né, meu? E sempre tentando se reinventar, sempre tentando fazer um conteúdo melhor e de qualidade pra vocês. Deu muito trabalho editar esse vídeo, tá? Então, por favor, ajudem engajando ele. Tá certo, então? Um abração pra todo mundo, obrigado por me escutarem até aqui, pô, isso é muito importante pra mim, né, vocês saber que, tipo, a minha opinião pra vocês faz diferença, cara, isso é muito legal, ainda mais com o que eu mais gosto no mundo, que é literatura, velho. A única coisa que eu gosto mais do que ler é escrever, cara, então, tipo, tô vivendo um sonho graças a vocês e, pô, gurizada, valeu, brigadão, forte abraço e até mais.